Quero falar aqui sobre também assuntos da cidade, né? A gente tem aí uma tristeza relacionada à chuva. 2 pessoas morreram durante uma forte chuva que aconteceu e atingiu a cidade de Ilhabela, no litoral de São Paulo. Um idoso de 78 anos morreu soterrado quando saiu para fechar o portão da sua casa. Olha as imagens como são muito impressionantes. A gente vê o carro aí praticamente boiando, né? Esse idoso de 78 anos, ele acabou sendo soterrado quando ele saiu para fechar o portão. Um outro morador foi levado pela correnteza. A gente vê a força da água. Também teve chuva forte na região de Guarulhos, na região metropolitana. Um homem desapareceu depois de ser levado pelas águas da chuva ontem à tarde e ele teria tentado atravessar de carro uma área alagada. E essa é uma grande dificuldade, né, de a gente lidar com as questões das mudanças climáticas. Cada vez mais a gente vê isso acontecendo no nosso país, a nossa fragilidade como cidade, como gestão pública, em poder trazer mais segurança aos moradores. É muito triste a gente ver que com uma chuva a gente acaba perdendo vidas, perdendo pessoas. E não é por causa da chuva. A chuva vai vir, as mudanças climáticas estão cada vez mais sendo apresentadas. A gente tem falado com especialistas a respeito disso direto aqui. Carlos Nobre, por exemplo, que é um dos grandes especialistas na área, e ele diz: imagens como essa, cenas como essa de chuva forte vão acontecer cada vez mais. E a gente vê essa dificuldade das pessoas em lidar porque não vivem em lugares que são seguros. A gente segue acompanhando isso. Teve também o temporal que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Após o temporal, sirenes foram tocadas para alertar as pessoas. Petrópolis teve as ruas, mais uma vez, absolutamente alagadas, né? As imagens circulam pelas redes sociais, as imagens são bem impressionantes. Sirenes foram disparadas na manhã de hoje para alertar os moradores sobre a chuva. E essas sirenes que a gente avisa, que a gente fala, e até mesmo os alertas que vêm da Defesa Civil, mas muitas vezes, quando eles chegam, a coisa já está numa situação grave. Eles não conseguem salvar vidas. E é sobre isso que a gente fala, sobre a elaboração de políticas públicas por parte dos governantes para que vidas sejam salvas e não esses alertas venham quando as pessoas já estão na rua. Olha essas imagens, que impressionante em relação à chuva. Algo a acrescentar muito rápido? Estou vendo aqui o Sakamoto fazer assim com a cabeça. Vamos lá, Sakamoto, muito rápido, vamos embora. Estou concordando com a Fabíola, uma das palavras mais discutidas na COP30 foi adaptação das cidades. Isso passa por tornar possível que cidade e campo esteja preparado para eventos climáticos extremos que serão cada vez mais frequentes com as mudanças climáticas. Então, isso significa construir, por exemplo, sistemas de alerta que sejam antecipadamente, que não seja sabe aquela mensagem que você recebe no celular? É até importante, mas recebe quando já está caindo chuva em você? Não adianta, tem que ser uma mensagem com 2 dias de antecedência. E sim, a meteorologia é capaz de fazer isso. Agora, o poder público também tem que ser capaz. E olha que eu estou falando de alerta. Eu não estou falando de um monte de outras ações para adaptar as cidades, remoção de pessoas de áreas de risco e recolocá-las em locais dignos e não plantar simplesmente em escolas ou ficar dando aluguel social. Não, é garantir que elas tenham qualidade de vida, é preparar as cidades para evitar mortes. E uma última coisa, choveu bastante em Ilhabela, choveu bastante em São Sebastião, no litoral de São Paulo, no litoral do Rio de Janeiro, e a gente ouve sempre muita gente falar: olha, choveu mais do que a média, porque a Defesa Civil fala que choveu mais do que a média. Só que tem um porém, aquelas médias históricas baseadas num outro tempo, num tempo sem tanta mudança climática, não vale mais. Não vale. Falar que choveu mais do que a média está perdendo significado, está perdendo sentido. Essa média mudou. E essa média foi jogada para cima com os eventos mais recentes. Então, não dá para confiar na média. O que a gente tem que esperar é que todo verão vai ser um caos. Muito triste isso tudo.